Então, amigos, vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, o nosso Mestre, e pedir a Ele que nos abençoe nessa noite, que nos oriente, que permita que os seus benfeitores possam estar conosco, nos trazendo energia de amor, vibrações de paz e de harmonia, para que essas mesmas vibrações possam perdurar em nossos lares, atingir os nossos entes queridos, nos manter com a fé acesa e conectados com o plano espiritual. Que nosso amado Mestre console nossos corações, nos proteja dos perigos do mundo, nos acalme e nos dê sabedoria para lidar com as nossas provas e as nossas dores. Jesus, nos permita uma reunião cheia de amor e com muitos ensinamentos. Que assim seja. Obrigada, Paula. Então, vamos lá. Adriana, pode ler para a gente a primeira parte do texto, por favor? Com certeza, Gi. Ah, esse tema é para mim. Para todos nós. A paciência. Bom, vamos lá. A melhor pessoa para ler sou eu, né? A menos paciente. Vamos lá. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Obrigada, Adri. Simpatia e bondade. No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor, a simpatia e a bondade. A árvore frondosa e plena de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se e estender as suas propriedades vitais.
O animal, por mais inferior na escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser no meio em que se desenvolve. A criança e o jovem, a mulher e o homem, tornam-se enfermiços e infelizes se não receberem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz, que lhes são indispensáveis no esforço de cada dia. Procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam, com os recursos da simpatia que ajuda e compreende, e da bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Enriquece com o teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro e o companheiro retribuir-te-á com auxílios originais e incessantes. Envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances do amor. Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros te abençoarão toda a vida. Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, capítulo 4, Psicografia de Chico Xavier. Ótimo, obrigado. Obrigado a todos. Vou iniciar os comentários e chamando a atenção, né, para o fato de que a paciência é um tema que volta e meia, né, nós trazemos à tona, e como a Adriana destacou, né, porque é uma necessidade, alguns temas são uma necessidade. Mas é muito interessante a doutrina espírita, porque nós temos múltiplas formas de olhar um mesmo tema, né? Por exemplo, nós poderíamos falar da paciência ligada à educação dos filhos. Nós poderíamos falar a paciência ligado às relações humanas em família. A paciência ligada às questões do trabalho, né? A paciência ligada ao esforço de superação ao qual nós somos chamados. Emmanuel destaca nessa mensagem dele um aspecto da paciência, que é a paciência se manifestando em relação aos outros pela simpatia e pela bondade, né? E ele procura mostrar que tudo na vida, né, ele começa dando os exemplos da natureza, passa por essa necessidade. Mesmo as criaturas mais simples precisam, né, do carinho da terra, da presença do sol, do vento, né? Nossa vida, por exemplo, na terra depende de criaturas que a gente nem lembra que existem, né, como as abelhas, por exemplo. Né? Quem lembra das abelhas, né? Quem lembra de agradecer as abelhas na prece que faz todo dia? Né? Então, são milhares de criaturas que trabalham todo dia para que a gente possa, né? Quando é que a gente agradece, né, ao pobre do frango, né, que morreu e a gente nem lembra. Então, Emmanuel é muito sábio, né? Ele tem uma visão de uma grande sabedoria, porque ele mostra que tudo no universo, nós estamos vivos porque há, né, colaboração, há simpatia, há sacrifício. E aí ele nos convida para analisar essas duas formas de manifestar a paciência, pela simpatia, né, e pela paciência e pela bondade com relação aos nossos semelhantes. Não vou me estender muito, né, para que a gente possa ter mais contribuições, mas eu diria, e acho que esse é o meu papel, chamar a atenção para o fato de que não pensemos
que o tema é simples, não pensemos que ele não merece da nossa parte uma reflexão muito profunda, porque a paciência, ela esconde em si, na verdade, o segredo das grandes conquistas. Né? Então, ele destaca hoje no texto a manifestação da paciência em relação aos outros. Mas existe a manifestação da paciência em relação a nós mesmos, em relação aos nossos projetos pessoais. Né? E é muito interessante quando a gente, não sei se vocês já vivenciaram isso, eu acho que sim, quando você diz, poxa, daqui 2 anos eu quero estar numa situação assim, assim, assim. E aí você começa a trabalhar, né? E você vai fazendo aquele esforço, não dá para chegar naquele lugar que você quer, como um diploma, por exemplo. Não tem como chegar no diploma de hoje para amanhã, porque eu decidi. Existe um caminho, né? Existe que cada semestre, cada matéria a ser vencida, cada prova, né? E, às vezes, nas coisas mais importantes da vida, a paciência é esse elemento fundamental, né? O que seria de nós, por exemplo, se a família fosse extinta? Né? Como é que você educa um ser humano? Eu lembro da paciência da Giovana com as crianças, né, para ensinar a escovar os dentes, né, começava com o dedo, colocando um paninho e limpando, e depois, e meses e anos, né, até que a própria criança um dia, né, vai lá e faz. E, então, assim, você fala, meu Deus, né, o que seria da gente se não tivesse a paciência de alguém que nos ensina, que nos tolera, que nos ajuda, que nos abriga? Então, a vida é uma manifestação de paciência, né, em relação a nós. Mas que a gente pense, né, na amplitude desse tema e nos múltiplos aspectos que ele pode ter na nossa vida. Não vou entrar propriamente na lição de Emmanuel, abro para que a gente tenha mais participações, mas tenhamos a certeza de que se escondem ali dentro alguns tesouros muito práticos para a nossa vida, né, e para o nosso sucesso, eu diria, né, nessa empreitada humana, né, que nós estamos vivendo. Então, abrimos, né, para que a gente tenha participação daqueles que se sentirem inspirados. Oi, Adriana. Oi, pessoal. Bom, como a paciência, ela me toca muito, né, porque eu estou sempre em busca de ser mais paciente. Mas o primeiro texto, como ele coloca lá em relação a paciência em relação à caridade, né? Como ser paciente é uma caridade, né? É uma forma de se fazer a caridade. E aí, eu comecei a pensar no meu mentor, né? Como ele deve ser paciente comigo, né? Porque, coitado. Então, eu tenho que agradecer muito a ele pela paciência que ele tem, porque provavelmente ele está há anos ali tentando me ajudar e eu estava sempre de ouvidos fechados, né? E olhos fechados. Bom, enfim. Agora, o segundo texto, essa questão que ele fala aqui no final, que Emmanuel diz aqui, ó. Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros te abençoarão toda a vida. Nossa, é lindo isso, né? Ou seja, você tem paciência ali, você vai você vai ser bondoso e com os outros, né? Isso vai vir de retorno para você, ou seja, você vai acabar sendo abençoado por isso, né? Isso me tocou muito, essa frase. É isso. Obrigado, Adriana. Feito. César falou da paciência, né, em todas as etapas da nossa vida, a paciência de aprender a andar, de aprender a falar,
a paciência de ter um diploma, tudo exige paciência, né? Todas as etapas da nossa vida, qualquer conquista que nós queiramos exige trabalho e exige paciência, né? Porque se a gente não tem paciência, a gente desiste e aí não conquista nada. Então, se tudo nesse mundo, eu fiquei pensando, né? Se tudo nesse mundo exige paciência, a conquista da alma também exige paciência, né? A conquista, nossas conquistas espirituais exigem paciência. E Jesus, ele nos alertou quanto a isso, né? No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, ele fala: na vossa paciência ganhareis vossas almas. Então, esse desenvolvimento da paciência, ele vai nos servir para que a gente viva nesse mundo, mas principalmente para que a gente conquiste as nossas almas, para que a gente desenvolva as virtudes necessárias, para que a gente se desenvolva, né, como espírito, para que a gente cresça espiritualmente. Então, nada vem do dia para a noite, né? Como a Adriana falou, acho que exercitar a paciência acho que serve para todos nós. Essa também é algo que eu luto muito para ser mais paciente, porque eu gostaria de que tudo se resolvesse no dia seguinte. Eu sempre tenho muita pressa para que as coisas se resolvam, de ver o resultado de alguma coisa. Então, esse é um exercício, eu não sei, talvez mais alguém aqui tenha também esse problema, né, de querer que as coisas sejam mais rápidas, de que as pessoas compreendam mais rapidamente as coisas e que meus alunos aprendam com mais rapidez e com mais, né, que se coloquem mais nos estudos. Então, e esse é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias, mas principalmente sobre nós mesmos, né? Mas aí eu fiquei pensando, para ligar com o tema, né, de Emmanuel, bondade e simpatia, ser paciente e bondoso com os outros, né, e conosco mesmos, principalmente, existe talvez um limite, né, porque até onde, né, a gente tem que levar a bondade? Por exemplo, alguém que a gente tente ensinar e nunca aprende, ou um filho que está tomando um caminho errado, por exemplo. A gente vai ser paciente com esse filho e bom e deixar que ele tome o caminho errado? Qual seria, né, o limite da nossa paciência na correção de um erro, na correção de algo que a gente não está de acordo? É muito delicado, né? Porque tudo existe, né? Acho que tudo existe o ponto central, né? Para não ficar nem nem menos e nem mais. A gente tem que encontrar o equilíbrio de tudo. Então, acho que não sei se a gente pode talvez fazer uma reflexão nesse sentido, porque se a gente for muito bom e transformar a nossa paciência em algo passivo, risca da gente não construir nada, risca da gente não adquirir nada e não ajudar em nada. Mas se a gente for muito exigir demais, também a gente sai do equilíbrio, porque também foge a gente sai da bondade, né? Sai da simpatia. Então, é muito delicado, acho que todas as virtudes que a gente tem que desenvolver, né, em todos os momentos, acho que existe sempre o ponto de equilíbrio, nem para mais e nem para menos. Então, depois eu vou citar um texto do Emmanuel que fala nesse sentido, mas eu vou deixar assim que tenha mais intervenções, né, para que a gente faça essa reflexão juntos. Joia. Obrigado, Giovana. Marcos ou Débora? Oi. Não, quando a gente fala de caridade, lógico, sem pensar caridade não, da paciência, sem pensar no papel da Giovana como professora, ou nós como pais, enfim, principalmente com os outros, que você vê que tem uma vontade de aprender e que tem uma vontade de evoluir, aí eu faço link a essa paciência como a caridade do nosso tempo. A gente está, de uma certa forma, para mim, eu acho que a gente está fazendo uma caridade, assim, e é muito
se a gente faz esse link, eu acho que é muito proveitoso essa paciência, porque eu também sofro com esse problema de paciência, principalmente com as pessoas e principalmente com a má vontade das pessoas. Quando a gente vê uma boa vontade, paciência flui e dá gosto de você continuar com essa paciência. Mas a má vontade realmente é uma coisa que eu vejo nas pessoas, eu preciso aprender a lidar com isso, porque aí acaba a minha paciência e aí eu consigo ficar até mais num nível energético tanto quanto a má vontade da pessoa, sabe? E é legal, bem complicado. é legal que você trouxe esse aspecto, que foi um pouco, que é uma frase do primeiro texto que me chamou a atenção quando eu li antes, e hoje quando veio eu falei, essa frase eu me lembro, que fala, que está bem claro, assim, né, que quando a pessoa olha para assim, a paciência é um fardo menos pesado se você está olhando para o céu do que se você olha para baixo, o fardo fica mais pesado. Então é um pouco o que a Débora disse, eu acho. Eu tenho uma atitude também, um exemplo, às vezes em coisas burocráticas, eu me lembro quando a gente estava dando entrada na cidadania e daí sempre tinha algum entrave, algum documento que faltava, eu começava a ficar frustrado, eu falava, meu Deus, eu não aguento mais isso. A Débora até falava, calma, tipo, você ficar assim só vai piorar, não tem porquê, tem que olhar pelo outro lado, ó, tá indo no tempo certo, vai chegar. E acho que é esse exercício que a Débora falou, às vezes, se você põe uma orientação, calma aí, tem algo de bom nisso, talvez, essa paciência vai me fazer ficar mais sereno, talvez, eu vou encarar melhor os desafios, eu tenho que estar um pouco mais... como eu disse, sereno, calmo, tranquilo para as adversidades e não reagir de forma intempestiva, tal. Então, de certa forma, isso faz um bem. Eu acho que é um aprendizado e essa frase no texto me marcou por causa disso. Fala, meu, é como você enxerga, né, os desafios de uma forma negativa, você vai sentir o fardo pesado, mas se você encara isso como um aprendizado, vai ser algo mais digerível, você vai sentir uma serenidade quanto a isso. Eu acho que tudo depende da situação, da onde a gente está colocando essa paciência. Então, entra um pouco no que vocês falaram mesmo, até onde a gente tem que ter essa paciência. Então, tudo depende muito do que está acontecendo, como no caso do Marcos, era uma coisa que fugia do nosso controle, então ficar com aquele peso, aquele clima tenso, porque uma papelada não está dando certo, não tem o menor sentido, não vai adiantar, não vai mudar as coisas, não depende dele. Mas quando depende de nós, quando depende da pessoa que está recebendo a nossa paciência, aí eu acho que tem que ter um limite, sim, porque senão... São 10 vezes, são as 10 vezes. Tem que ter esse limite, até porque a gente tem que se preservar também, a nossa paciência, a partir do momento que você mantém ela, vai acabar te prejudicando, porque te faz mal. Você vê que aquilo não está indo, e haja paciência. Então, acho que isso serve para tudo, até com filho. Tem uma hora que seu filho quer ficar dando cabeçada, você vai falar, não vou ficar vendo, não vou ficar aqui para ver, já fiz tudo o que eu podia, então, se você quer tomar uma decisão na sua vida, tome, mas agora já foi, chega. Vou estar aqui quando precisar voltar arrependido, mas... Então, para mim, a paciência é uma coisa muito delicada. Eu não consigo, não sei se um dia eu vou conseguir ser simplesmente uma pessoa elevadíssima que vou ter a paciência... Mas é isso. Obrigada, gente. Tá certo. Obrigado, Débora, Marcos. Antes de passar a palavra à Carolina, rapidamente, quando eu disse no início que a paciência era um assunto complexo, acho que está ficando claro, né? Porque e quando alguém perguntar o que é que você faz todo domingo à noite lá, né? E uma vez só não basta? Você diz assim, hoje eu li um texto sobre a paciência.
Agora, as próximas 30 vezes que eu estudar esse texto, eu vou meditá-lo. É essa a diferença. Por exemplo, qual é a relação de paciência entre uma mãe e um filho? Eu preciso meditar nisso. Não vai dar para eu responder aqui hoje. Qual é a relação de paciência entre uma pessoa que você conhece e a mesma relação com uma pessoa que você não conhece? Qual é a relação de paciência com você mesmo? Qual é o uso da paciência no contexto de quem tem o encargo dos outros? Você é chefe no serviço, você é líder numa organização, você é o empregado e precisa, né, lidar com outras pessoas. A paciência, ela é algo múltiplo, né? Mas o que o Espírito nos diz? No texto do Evangelho está falando das nossas dores, dos nossos sofrimentos, né? E o aspecto, Marcos, que me chamou a atenção, que hoje, né? Porque e por isso eu disse, é profundo, a gente precisa meditar. Eu nunca tinha pensado nessa frase, né? Quando você olha para o céu, me parecia só uma coisa poética, né? Não é poético, né? Os espíritos superiores escrevem com poesia, mas se você fica no nível mais poético e você não vai na profundidade, né? O poético é para tocar o nosso coração. Agora, o que é olhar para o céu? O que significa olhar para o céu? O que significa olhar para o céu uma pessoa que está atravessando uma doença difícil, que tem um diagnóstico difícil? Se ela não olhar para o céu, se ela não olhar para o grande retrato da vida dela, do propósito do sofrimento, do porquê aquilo, né? O que a vida está pedindo para ela, né? Por aquela dor, fica muito difícil. Né? A pessoa se desespera, ela se revolta. O que é a paciência se você não olhar para o céu quando você tem um filho que você sabe que a vida toda vai precisar dos seus cuidados, né? Ou que nasceu com um diagnóstico difícil, né? Então, é preciso que a gente faça uma meditação, e ela pode ser feita aqui agora de modo geral, mas ela precisa ser pensada, sentida na nossa vida. O que é a paciência para alguém que quer se libertar de uma obsessão? Não tem outro modo, senão pela paciência. Né? É dizer, eu vou lutar todos os dias. André Luiz conta, né, num dos livros deles, o caso de uma moça, de vários, né? É de lá que acho que o Marcos tirou as 10 vezes, né? E ele fala de uma moça que está reagindo bem ao tratamento, né? Porque é o capítulo do passe e o André Luiz pergunta, né? Mas se a pessoa vem aqui, toma passe, vai lá fora, se complica, não resolve, né? Volta aqui, toma passe. E o espírito fala, olha, aqui nessa casa, umas 10 vezes a gente faz o trabalho, ajuda, socorre, né? Depois disso, a gente deixa a pessoa por conta dela mesma. A gente já não faz mais todo esse trabalho que está fazendo. Então, mesmo os espíritos têm paciência, mas ela tem limite, né? Então, a gente tem que ter esse bom senso, né? De que, às vezes, a vida vai nos deixar viver as experiências mais dolorosas, porque ela não conseguiu nos convencer pelo amor, pela sabedoria, pela delicadeza, né? Então, a paciência ela é uma questão séria na nossa vida, né? E eu paro por aqui para passar a palavra à Carolina, mas depois eu gostaria de voltar à questão da Giovana, né? Sobre a questão da paciência, ela é uma virtude ativa ou ela é uma virtude passiva, né? A gente precisa entender bem essa dinâmica, né? Então vamos lá, Carolina. Bom, embora o foco da paciência, no caso de hoje, seja respeito ao outro, eu acho que a paciência é sempre um trabalho com nós mesmos.
Eu gosto de pensar na raiz da palavra, né? E para mim, a paciência é a ciência da paz, de nós encontrarmos a paz em nós mesmos. E a partir dali é que nós podemos compreender o outro, né? Porque se a gente não tem uma compreensão dos próprios processos, se a gente não compreende que estamos aqui para evoluir, que somos imperfeitos e que assim como nós temos erros, os outros também os têm, né? E quase sempre acho que os outros refletem aquilo que nós já vivemos, ou aquilo que nós, entre aspas, já trabalhamos, né? Então, acho que é aí a prova que vem para saber se realmente nós compreendemos e concluímos, né, esse aprendizado de compreender. É isso. Acho que é uma compreensão profunda que são mudanças que não acontecem da noite para amanhã. E eu gostei da parte do texto que fala procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam, com os recursos da simpatia que ajuda e compreende, e da bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Acho que esse pedacinho encerra muita sabedoria, né? Porque às vezes nos deixamos levar, como a Débora falou, né? Às vezes eu acabo me revoltando como aquela pessoa. Então, acho que é fazer esse trabalho interno, a gente ficar forte nessa convicção daquilo que nós sabemos que é o caminho reto, e aí, na interação com o outro, emanar essas manifestações, né, de compreensão e bondade para com o outro, e não deixar que aquilo permeie a nossa fraqueza, né? Então, acho que é sempre trabalho nosso. Assim, quando eu estudo a doutrina, qualquer que seja o tema, o tópico, eu sempre acabo achando que é reforma íntima, né? Não dá para pensar que tem outra coisa, mas que o trabalho conosco e a partir daquilo é que nós podemos compreender o outro, seja irmão encarnado, seja desencarnado. O trabalho é sempre conosco e nessa medida é que vamos evoluir, né? E vamos compreender os outros também. Isso. Obrigado, Carolina. Lu? É interessante porque a frase que mais me chamou a atenção foi exatamente essa que a Carolina leu, e eu acho que se nós conseguíssemos aplicar essa frase, né, o que ele está dizendo nessa frase, um pouquinho na nossa vida, se todo mundo fizesse um pouquinho dessa frase, né, a cada dia, eu acho que o mundo seria muito melhor, né, seria muito mais fácil. E a gente conversa muito sobre isso aqui em casa, né, do fato da gente encontrar várias pessoas, né, que a gente interage com várias pessoas, seja no trabalho, seja quando você vai, né, não sei, no mercado, na farmácia, e às vezes, assim, as pessoas têm reações e a gente fica se perguntando, né, são interações que acabam atingindo a gente de uma certa forma, né? Seja por uma resposta boa, por uma resposta ruim, seja a maneira que a pessoa fala com você, né? E a gente sempre pensa que a gente nunca sabe o que aquela pessoa está passando, né? A gente nunca sabe o que a pessoa, qual é a história de vida daquela pessoa, quais os problemas que ela está enfrentando. E como a Carolina bem lembrou, né? Se a gente pensa exatamente que nós temos a nossa própria história, nós temos as nossas dificuldades, nós estamos aqui com tantas coisas que a gente precisa melhorar, e quando a gente pensa por esse lado, eu acho que é um pouco mais fácil de você ter essa paciência, de você ter essa compaixão, né? E realmente de fazer o que ele está falando, né, nessa frase, de ampliar a misericórdia no mundo, né?
fortalecer a fraternidade entre as pessoas. E isso é uma coisa que a gente tenta passar muito para nossa filha também, né, que principalmente, né, nas interações na escola, que a gente, né, sempre quando tem um comentário de que né, tal criança fez tal coisa, reagiu de tal maneira, e a gente tenta passar essa mensagem, né, de que a gente não sabe exatamente o que essa pessoa está passando, o que essa pessoa vive em casa, e acho que a melhor maneira da gente reagir é com paciência realmente e tentar ter essa visão, né, de paciência e misericórdia com o outro. Obrigado, Lu. Oi, Yuri. Boa noite. Eu tive uma reflexão um pouco como a Carolina, porque eu me lembro eu me lembro de uma frase muito bem de Emmanuel, quando ele fala da paciência, que ele diz que quem conquistou a paciência se conquistou a si mesmo. Então, eu sempre me lembro dessa frase quando falamos da paciência. Então, essa conquista de nós mesmos, essa luta, eu me lembro que você falou um dia dessa carga que trazemos de outras vidas e que todas as situações que passamos são para nos desfazer dessas cargas, para reeducar, não, nossos impulsos, corrigir nossas tendências. Então, um pouco que a gente, para poder ter paciência com os outros, tem que conquistá-la primeiro. Tem que ter esse recurso no mesmo para poderlo dar a outras pessoas. Então, eu acho que essa capacidade de viver as situações, que seja no trabalho, na vida conosco ou com as outras pessoas, e ter esse controle sobre nós mesmos, de ver a vida, aceitar as coisas, mas com esse trabalho mais ativo, essa paciência ativa que falou Giovana, que você vai falar depois, mas eu acho que essa forma que vemos as situações é isso que fala no texto, ver para arriba, ver para baixo, é essa escola que fazemos de aceitar as coisas ou as pessoas vendo para arriba, é decir, aprendendo com isso, crescendo, estou tratando de pensar em espanhol, desculpe, vendo para baixo, para a terra, é enfrentar as situações com rebeldia, com essa revolta, enojo, ira. Então, isso passa com as pessoas e com as situações. Então, é isso que... Obrigada. Obrigado, Yuri. Quem levantou? João. Oi, João. Oi, César. Primeiro, eu vou parabenizar o pessoal que tem a língua materna em espanhol, né? A Yuri, Sebastião, né? A Carolina, a Karen, que se esforçam muito e estão com português muito bom já, né? Parabéns para vocês. César, essa questão da paciência, né? Eu vou até passar um pouquinho, né? Como que eu lido com isso no dia a dia, né? Primeiramente, existe, assim, na minha cabeça, uma divisão da paciência que é contrária àquela ansiedade por resolver as coisas, né? E aquela que é contrária à cólera, né? A primeira, eu acho que eu consegui já desenvolver uma parte boa. A segunda, eu estou numa briga bastante intensa, né? Eu fico sempre naquele... 20 dias sem explodir, 21, zerou. Então, cada vez eu estou conseguindo chegar mais longe, graças a Deus. Com relação à primeira, né, é muito comum aí no consultório, e aí a gente vai lembrar da primeira frase do primeiro texto, né, de que a dor é um presente dos céus, não vos alijais, mas agradeceis, né, porque realmente ela é uma moldadora, né, da nossa fé, da nossa paciência, da nossa resignação.
Quando um paciente, por exemplo, chega e recebe um diagnóstico difícil, ele automaticamente, né, ele tende a entrar em parafuso. Né? Não entra porque a parte racional acaba tomando conta, mas ele se defronta com uma série de problemas que levam ele a uma ansiedade muito grande, e a paciência dele é posto à prova. Principalmente quando tem intervenção cirúrgica no meio, né? As pessoas com muita ansiedade, com muitas interrogações. E aí eu uso sempre uma frase, né? E geralmente eu uso o ponto de introdução é quando a pessoa pergunta, mas existe algum risco? Né? Não sei nem se eu já citei esse exemplo aqui nos comentários do grupo. Eu sempre cito, se você pegar seu carro e for até a cidade vizinha, no caso aqui é Ribeirão Preto, existe algum risco? Né? Logicamente as pessoas já concordam, lógico que existe risco, né? Eu falei, então, para tudo é a mesma coisa. Então, aí que vão entrar uma frase do Novo Testamento, de Paulo, que é o orai e vigiai. Né? Como assim? Nos cabe, por exemplo, da viagem daqui para Ribeirão, te cabe dirigir com prudência, escolher um bom horário, ter o carro revisado, checar os pneus, ter uma boa companhia, não ter bebido, não ter sono. Isso é o que está na sua mão. Se vai sair um cachorro de trás de uma moita e entrar na frente do seu carro, isso não está na sua mão. Então, vigie os fatores da equação que estão na sua mão e ore pelos demais. E aí é a questão da paciência. Nós estamos fazendo a nossa parte? Nos cabe fazer a nossa parte. Quando a gente faz a nossa parte, nós estamos fazendo certo, o resto não está nas nossas mãos. E ainda, né, resta ter a humildade de lembrar de que os fatores que nós vemos ainda são limitados. Existem muitos e muitos fatores nessa equação toda que nós nem enxergamos estão tudo lá, está tudo lá contado, né? Os cabelos da nossa cabeça estão contados, né? E cabe ter, gente, essa paciência. E com relação à questão, é aí que entra a história que o César falou, né? Do olhar para o céu. Quando a gente está passando, o que é um paciente doente e olha para o céu? É essa resignação mesmo que a gente tem que ter. Poxa, agora tem muita coisa que não está na minha mão. Isso é um exercício, né, de humildade, de paciência. E com relação à cólera, é aquela outra história, né? Você ter um exercício também, né, diário, de que a gente saber, uma hora que a gente perceber que a gente está mais vulnerável, né, mais irritadiço, de que a gente se preparar, de que a gente vai tomar uma alfinetada, e se eu tomasse uma alfinetada agora, como que eu reagiria? Né? Esse é um trabalho muito grande. Obrigado. Bom, João, obrigado. Muita coisa, né, para a gente refletir, muita coisa para a gente pensar, muita coisa para aplicar na própria vida. A gente vai vendo que riqueza que existe em tudo isso, né? Porque como essa questão da dor, né? A dor, como alguém falou agora de pouco, né? Nós não temos, né? Como é que a gente faz para disciplinar, né? Essa frase que a Yuri falou, quando você conquistou a paciência, você conquistou a si mesmo, né? Isso é um processo, é uma conquista da evolução espiritual, porque é você conquistar a posse das suas ações, pensamentos, emoções e reações. Então, é muito difícil, né? A gente vive, ele fala no texto, né? A vida é difícil, eu bem o sei, ela se compõe de 1000 alfinetadas que acabam por ferir. Então, é uma alfinetadinha, você fala, tudo bem, né? Mas é 1, 2, 3, 1000, né? E aí você começa a sentir as dores. Então, é a palavra que nos foi dita de uma maneira inadequada, é a pessoa que nos olha de um jeito que nos incomoda, a pessoa que nos diz algo que nos machuca. E são essas 1000 alfinetadas da vida que nos... Agora, por que Deus nos colocou num mundo que exige
essa disciplina, que exige esse trabalho? É porque é uma escola, né? É a escola da superação, é a escola de conquistar a si mesmo. Nós não podemos sair da Terra para outro lugar mais evoluído, se não tendo o diploma na mão, né, de que nós conquistamos essa capacidade de autocontrole. Né? Então, como é que pode evoluir uma pessoa se ela não alcança a capacidade de autocontrole? Né? Então, riquíssimas todas essas reflexões, né, o que cada um traz, mas é sempre essa busca, né, essa busca de nós mesmos, essa busca de não sermos mais um joguete das forças da vida, da sociedade, das pessoas. Não é possível que a gente seja, né, uma fortaleza em todo o tempo, né, impávido colosso e que nada nos faça reagir. Não, às vezes a gente fica indignado, às vezes a gente fica chateado, mas é o que o João falou, né, a gente está nesse processo de, né, hoje, 15 dias eu consegui não explodir com nada, né, e vamos em frente. E vamos tentar, né, porque a paciência, na verdade, é essa busca de controle nosso, né, de conquista de nós mesmos. E é nesse aspecto que eu acho que as pessoas às vezes não entendem, né, que a grandeza do cristianismo. Uma pessoa que não tem os elementos de conhecimento que nós temos, reencarnação, evolução, lei de causa e efeito, justiça divina. Se você não tem tudo isso na base para discutir um assunto desse, você lê o texto, você fala, esse povo é louco, eles gostam da dor, eles gostam do sofrimento, eles exaltam a dor, né? Porque a pessoa não entende do que a gente está falando, né? Não entende o texto, a mensagem que está ali. A mensagem, na verdade, ela está falando da gente daqui para a eternidade. Né? Se eu não for capaz de lidar comigo agora, com as circunstâncias, com as lutas, e ir tomando conta de mim mesmo, a virtude não tem nada a ver com esse negócio de ser bonzinho, de ser bobinho, né? Os grandes espíritos que realizaram grandes coisas tinham uma têmpera de aço, foram capazes de aguentar, né, circunstâncias, dificuldades, lutas, que se fossem na nossa, né, se eu pelo menos me coloco na situação de alguns, eu digo, eu não aguentaria 2 minutos. Né? Então, assim, há situações de vida que são realmente testes terríveis, né, para a paciência da pessoa, para a determinação dela, para a coragem dela. E você vê que aqueles que construíram grandes obras, e a grande obra, às vezes, é a conquista de si, não é a grande obra externa, né? Então, eu fico imaginando, né, pessoas, né, como os padres que vieram para o Brasil no começo da colonização do Brasil, né, entre eles o padre Manuel da Nóbrega, que é o próprio Emmanuel, você ensinar para alguém que você sabe que não vai aprender, sabe? Tem coisa mais difícil, você sabe, ele não vai aprender, né? Ele não vai alcançar, ele não sabe do que eu estou falando, mas em algum lugar a gente precisa começar. Né? A paciência do Cristo conosco há 2000 anos, será que o Cristo é passivo? Alguém que, eu vou lá, vou morrer por eles e depois deixa que... Não, faz 2000 anos, 2000 anos se preparando para ele vir, vieram profetas, vieram sábios, vieram mensageiros, ele mandou gente para todas as culturas e civilizações, nasceram grandes mestres em todos os lugares, né? E tivemos Sócrates, tivemos Platão, tivemos Aristóteles, e depois você tem 2000 anos de gente vindo, né? Mas a paciência é uma virtude das almas fortes, né? Você, sabe aquela teimosia que a gente usou para se complicar lá no passado, para destruir, para fazer, né, as besteiras que nós fizemos? É você usar essa mesma força, né, e falar, agora eu vou usar essa mesma força, mas para fazer o que é certo. Nós já conhecemos a paciência. Né? Às vezes você levou 30 anos esperando para se vingar de alguém. Foi construindo a vingança. Né? Detalhe por detalhe. Né? Lembra o Conde de Monte Cristo? Assistiram o filme? Não.
Ai, Senhor. Né, o Conde de Monte Cristo, né, ele foi vítima de uma armação, né, e foi jogado na masmorra, sofreu que nem um condenado, e ele falou, eu vou sair daqui e vou me vingar. Né, e ele constrói durante décadas a vingança. Nós somos esse, né, às vezes a gente passou décadas construindo com a paciência de Jó. Né, aí a hora que a gente conhece o Cristo, fala, eu queria amanhã já ser caridoso, eu queria amanhã já ser, né, tá. Só porque você quer. Né? Você gasta 200 anos, às vezes, né, para conseguir fazer uma besteira, e amanhã a gente quer já ser cristão perfeito. Então, a vida está nos chamando, né, para esse trabalho. Né? Então, o filho pródigo andou quilômetros para longe de casa. Ele se convenceu de que tinha que voltar, mas se convencer que tem que voltar não quer dizer que você voltou. Você tem que voltar. Né? Tem todos os passos que você deu de ida, você tem que dar de volta. Dá para acelerar, né? Porque o bem ele produz efeitos maravilhosos. Né? E quando Emmanuel fala, né, duas ou três pessoas citaram, né, essa frase, e de que se a gente fizer o bem, for simpático e bondoso com as pessoas, as pessoas nos darão bondade e simpatia, né? E, gente, isso é muito prático, né? E, não é agir por interesse, né? É você entender que a vida é dependência, é colaboração. Ninguém vive sozinho. É muito interessante quando a gente vive numa cidade não muito grande, né? Como a gente viveu. Assim, eu nunca pensei nisso, né? Eu comecei a trabalhar como professor simplesmente porque era a minha profissão. Eu comecei a trabalhar como professor. Mas os anos passam, né? E aí você entra num lugar, ô, seu César, às vezes você nem lembra mais quem é, né? Mas é um garoto que foi teu aluno. Né? Aí você entra em outro, ô, seu César. E assim, e às vezes você chega nos lugares, eu chegava nos lugares, estava lá na fila do banco, né? 10 pessoas na minha frente, o garoto me chamava, né? Falei, não vou passar na frente, não. Ele falou, não, vem aqui. Aí eu chegava lá e falava, deixa aqui comigo, o senhor passa mais tarde. Ok, isso eu posso fazer, né? Mas eu falei, não vou passar na frente. Você faz aí, depois eu pego amanhã, não tem problema. A hora que você puder, você faz. Você chega no cartório, né? O cara te chama, né? O rapaz vai te atender ali na frente, né? Já está ali para te atender, mas o dono do cartório, o filho é teu aluno. Ah, César, vem cá, pode vir aqui que eu te atendo. Você não faz porque você pensou em tudo isso. Né? A simpatia simplesmente vai acontecendo. As pessoas... É lógico que eu tratei bem aquelas pessoas, né? Porque senão eles falam, ih, seu César, foge dele, né? Esse homem é um chato. Lógico que foram pessoas que simplesmente no exercício do meu trabalho ali, né? Eu as tratei bem. Então, é bonito isso que Emmanuel fala, porque a simpatia, né? Ela é uma semeadura que a gente faz no coração das pessoas. E, às vezes... Né? A gente tem que lembrar que é caso por caso. Né? Não quero me alongar muito, mas vocês veem como é complexo tudo isso? Né? Porque é caso por caso, é situação por situação. Né? O que eu faço com uma pessoa teimosa? Eu preciso pensar até onde a paciência se aplica, qual é a dimensão da paciência com ela, né? Até onde dá para ir, até onde a paciência não vira uma arma contra você mesmo. A gente tem que pensar, né? Porque é muito delicado, né? A fronteira entre a paciência e a passividade. Você pode estar chamando de paciência algo que é passividade. Porque a verdadeira paciência é uma virtude ativa. Sabe? Quando você vê um passarinho construindo um ninho, e o bichinho vai pegar galinho por galinho, graminha por graminha, porque ele só tem um biquinho. E você fala o bichinho lá que constrói um dique. Né? Esqueci o nome dele. Castor? O castor, né?
Ele vai lá e constrói um dique. E a gente, né, você fala, poxa vida, olha isso, né? Você vê lá formigas, né, que vão construindo verdadeiras redes por baixo da terra, grãozinho por grãozinho. Então, a paciência não tem nada de passivo, né? A paciência é a teimosia dos bons. Paciência é a teimosia dos bons. É você dizer, não, eu vou conseguir. Você sabe que é bom, você sabe que é certo. E você fala, eu vou conseguir. Eu vou trabalhar, eu vou aprender. Então, assim, é tudo uma questão de você querer, né? Então, eu acho que a paciência é essa virtude que a gente não pode, né? As pessoas, a gente sempre acha que dá para deixar para amanhã. Não, a paciência conosco, no sentido de construir virtudes, é isso. É você falar, não, eu vou. Se eu daqui 10 anos for uma pessoa melhor, for uma pessoa que controla a própria cólera, se eu fui capaz de aprender mais do que eu sabia, e é bonito. Esses dias uma amiga da minha filha falou assim, ela veio aqui e ela gostou, né, das palavras em português que ela ouviu na casa, e ela falou, olha, Ana, a gente podia fazer um grupo de português e você me ensina 10 palavras por dia. Sabe? Então você fala, gente, É o poder do é pouquinho. o poder do pouquinho, porque assim, você para 10 palavras por dia, numa semana são 70 palavras. Entendeu? Num mês, você já tem metade do vocabulário necessário para uma pessoa interagir, porque a gente precisa, na média, de umas 500 palavras. Pode notar que a gente usa, no dia a dia, a gente não usa mais do que isso. A gente repete um monte de palavras. Repete um monte de palavras, né? Se você pega isso, você já vê que aí, né, ninguém está usando aqui nenhum termo, né, ilustre, clássico, né? Então, é bonito o poder do pouquinho. E eu experimentei esse poder em muitos momentos na minha vida, né? E acho que muitos aqui fizeram também essa experiência, né? Todo mundo que conquistou alguma coisinha fez construir uma casa, né? Educar um filho, reformar uma casa, aprender alguma coisa, fazer um diploma, né? Ter paciência, né? Com as nossas esposas. É isso, né? Vocês viram todas elas, só elas confessaram que são impacientes, né? Vocês viram algum homem falar que é impaciente? Nenhum. Certo. Mas é isso aí. Vamos dar espaço para os outros. Oi, Daniel. Aqui em casa também. A Lu que é a impaciente, viu? Brincando. Me chamou a atenção no texto, quando ele fala coragem, né? Que ele fala coragem no texto do Allan Kardec. Aí eu fiquei pensando sobre, nossa, por que coragem, né? Por que coragem? E aí eu fui meditando sobre isso, aí pesquisei algumas coisas aqui e encontrei uma frase, acho que resume também um pouco o que a Giovana trouxe sobre se paciência é passividade, né? E tem uma frase aqui que é do Bernardin de Saint-Pierre, que fala que a paciência é a coragem da virtude, né? É interessante. Nossa, assim, é fantástico você pensar, se você olhar a paciência, porque a paciência a gente pode traduzir como sabedoria, né? De você, que ela te dá perseverança, ela te dá constância, te dá coragem, justamente para você percorrer longas distâncias, né? Então,
quando a gente olha para esse lado, a gente percebe que paciência está longe de ser passividade. Sim, é movimento, você nunca está passivo, esperando aquela frase, quem espera sempre alcança, é questionável. Né? Mas então, para mim, eu nunca tinha, aliás, isso que você comentou, César, é a gente meditar. Aqui, no caso, a gente consegue meditar com uma palavra só, paciência. Olha o quanto que a gente medita, né? Se a gente para pensar sobre ela, eu mesmo nunca tinha parado para pensar sobre paciência, nunca. E com todas as coisas que a gente escutou hoje, acho que todo mundo vai ter um pouquinho mais de paciência com a paciência e pensar um pouco mais sobre ela. É isso. Obrigado. Obrigado, Daniel. A gente vê, né, os grandes generais, os grandes... quando você olha no mundo, né, não necessariamente na questão das virtudes, mas as pessoas que construíram coisas, né, ou que se prepararam para grandes eventos, a pessoa às vezes se prepara durante anos, né? E quando as coisas acontecem, né, todo mundo está desesperado, todo mundo está aflito, e a pessoa está tranquila, né? E aí você vê, né, que a pessoa foi se preparando, ela foi trabalhando, né? Caibar Schutel fala que às vezes a gente se prepara durante 10 anos para viver 1 minuto de provação, né? 15 minutos de situação difícil e às vezes a gente não vence, né? Então, é ir construindo em nós mesmos. Eu acho que essa noção de olhar para o céu, né, que o Marcos destacou lá no começo, e olhar para o céu é olhar para a nossa realidade, que ela não se estende só até o túmulo, ela se estende nós não estamos preparando aqui a nossa chegada no plano espiritual somente, né? Porque nós não vamos ficar muito tempo no plano espiritual, a gente vai estar preparando para voltar. A gente tem que ter a visão de que já está se preparando para a próxima encarnação. Então, as virtudes que eu adquiri agora já são um preparo para que eu ande mais rápido na próxima encarnação, né? Então, para que eu tenha paciência na próxima encarnação com novas coisas, e não com aquelas que eu estou tendo a oportunidade aqui de trabalhar, né? Então, a gente tem que ter essa visão mais ampla. O Antônio tinha levantado a mão, né? Perdão, Sí, Antônio. yo solamente quería comentar, ahorita que estaba escuchando, estaba reflexionando acerca de la paciencia y es un tema que a mí me viene muy bien porque yo en mis oraciones últimamente, en las últimas semanas, pido mucha paciencia porque no me considero una persona muy paciente. Sin embargo, entiendo que, o más bien recordaba que hay situaciones en mi vida donde me he topado con otras personas que me reconocen por ser paciente en ciertas situaciones. Entonces estaba reflexionando acerca de eso, por qué en algunas situaciones soy paciente y en otras no lo soy para nada. Y justo vino a mi mente la empatía de una situación en particular y cómo el empatizar con una situación, realmente empatizar y sentirte parte de, te hace entenderla de una forma que puedes automáticamente encontrar esa paciencia, ¿no? Encontrar esa virtud, porque considero la paciencia como una virtud. Y cómo hay situaciones que nos detonan nuestra impaciencia. Y en la impaciencia viene a ser un indicador, viene a ser una herramienta para poder entender qué es lo que nos falta trabajar, qué nos falta empatizar, qué nos falta, por qué nos está detonando esa ira, ese enojo, ¿qué nos detona? ¿Qué situación nos molesta de esa situación en particular? Entonces,
la paciencia sí es una virtud, pero la impaciencia se vuelve una herramienta para identificar aquello que nos toca hacer o trabajar. Entonces, eso, gracias. Aí vem, né, Daniel, quando você falou agora, a gente falou da meditação, né? A gente está fazendo uma meditação em grupo, depois cada um tem que fazer a sua particular, né? O que o Antônio falou, por exemplo, acabou de me enriquecer enormemente, né? A impaciência mostra aquilo que a gente precisa trabalhar na gente, né? Porque normalmente aquilo que nos incomoda é o que a gente precisa trabalhar, né? Então, assim, às vezes eu levaria, se eu começar a pensar na paciência, na impaciência, em meditar nisso, às vezes eu levaria algumas semanas para chegar nessa conclusão que ele nos deu aqui de graça, né? E outros, né? Porque a gente poderia falar aqui de todas as contribuições. Então, eu acho isso muito bonito, né? Porque isto aqui é uma prova de que crescer exige, né, simpatia, sentir com, né? Empatizar, como o Antônio falou, né? Sentir junto. E exige bondade, porque se cada um de nós resolvesse guardar para si aquilo que sabe e não partilhar com os outros, ninguém cresce, né? Então, é muito bonito isso. Eu acho que é da própria essência da mensagem do Cristo que a gente partilhe, né? E se a gente pensar nos espíritos superiores vindo, né? Nos dando todos esses livros, todo esse conhecimento, né? E às vezes a gente não tem paciência para ler, né? E para estudar. Então, a gente precisa aprender a usar a paciência a nosso favor, né? Eu tive períodos da minha vida que eu não tinha muito como ler, né? Então eu lia 2, 3 páginas toda noite, e quando você se dá conta, o livro está acabando. Né? Então, se você fala assim, porque eu não posso, não consigo ler, então eu não vou ler. Né? Então, bom, aí você não avança nunca, né? E há períodos em que a gente, às vezes eu falo para os meus alunos, né? Eu dou aula agora numa escola de adultos, e tem muitos que têm vida difícil, complicadas, né? E aí eu falo, olha, estuda um pouquinho, né? Coloca uma meta simples, 3 páginas. Você vai fazer 3 páginas por dia, sabe? Não mais que isso. Porque se você vencer as primeiras 3 páginas, isso te dá uma sensação de vitória, né? E aí você vai reforçando essa sensação de vitória. Então, a gente, às vezes, tem que se fixar objetivos realistas, né? Às vezes até abaixo daquilo que a gente sabe que é capaz, porque a gente diz, não, primeiro eu realizo essa etapa, né? E aí depois eu vou em frente. Por exemplo, alguém consegue aprender uma língua se não aprender o vocabulário da língua, né? O alfabeto da língua? Não tem como, né? Não dá para saltar a etapa. Então, você fala, eu vou aprender espanhol, mas tá bom, eu preciso aprender primeiro o alfabeto, né? Como pronunciar as letras em espanhol, né? As sílabas. E assim por diante. Então, a paciência, realmente, como Jesus falou e a Giovana destacou, pela paciência possuireis vossas almas. Né? Senão, ela vai ser possuída por outros. Né? É realmente muito bonito. E que cada um de nós medite, né? O nosso tempo está acabando. Que cada um de nós medite, meditar mesmo, né? Meditar em tudo que ouviu aqui, meditar em cada contribuição que foi trazida. Há sempre algumas coisas que nos marcam mais que outras, porque a nossa vida exige paciência. E a gente precisa, isso que o Antônio falou, é extremamente importante, né? Às vezes a gente está impaciente, e a gente está falando de paciência, mas a gente não analisou a impaciência. Porque às vezes eu estou impaciente por coisas que não merecem que eu esteja impaciente. Como o João falou, tem coisas que estão fora do nosso controle. Você está impaciente, né? Ele deu o exemplo perfeito do carro, né? O teu filho vai viajar, né? Você fala, bom, o carro está em ordem, está certo, você não bebeu, está tudo certo, está com sono. Não. Então você vai com Deus. Né? Agora, alguém vai atravessar no teu caminho? Bom, a gente não controla isso. Né? Então, às vezes a gente está impaciente porque
precisa resolver tal coisa, porque depende de outro, e porque não sei o quê. A gente não tem coisa que não está no nosso controle, e aí vem a fé. Né? Então, a paciência é uma virtude ativa, porque ela nos diz, espere trabalhando. Né? Esperar e não fazer nada não resolve nada. Né? Paciência quer dizer agir com tranquilidade, com confiança de que Deus cuida do resto. Né? E aí a gente vai fazendo a nossa parte. Oi, Adriana. Ai, eu tenho um bom exemplo disso que você acabou de falar, que acontece comigo. Às vezes eu fico muito ansiosa, fico pensando assim, esse mundo de regeneração, meu Deus, quando que vai começar e ficar tudo bom, né? Aí eu fico assim, ai, porque eu queria tanto que chegasse logo, né? Mas aí eu falo, pera lá, eu sou uma pessoa que mereço estar nesse mundo? Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que me trabalhar para merecer estar lá. Quando eu estiver pronta, lá na frente, e todo mundo estiver pronto, chega. Mas primeiro eu tenho que fazer a minha parte. Mas a regeneração começa com a gente. Então, é isso que eu estou falando. Se eu não me regenerar, como é que eu vou merecer o mundo de regeneração? Então, mais ou menos um exemplo do que você estava falando agora. Exatamente, né? Porque, por exemplo, já existem planetas de regeneração para os quais a gente poderia ir, se já fosse regenerado. Então, é esse o segredo, né? Agora, que cada um medite, né? E quando eu digo cada um, eu não estou falando para vocês, não. Eu estou falando para mim, para cada um de nós. Que cada um medite na sua própria vida. Qual é a dimensão da paciência? Aplicada a nós mesmos, aplicada aos outros, aplicada às situações de vida, né? Que a gente avalie a impaciência. Achei isso extremamente sério, né? A gente precisa avaliar o que nos incomoda. E o que vale a pena, né? Pelo que vale a pena se impacientar, que a gente analise a própria vida, né? Cada um de nós está lidando com uma situação, eu estou tendo paciência ou eu estou me rendendo ao mal? Eu estou tendo paciência ou eu estou entregando a minha vida na mão dos outros? Né? Eu estou tendo paciência porque eu tenho certeza que eu vou conseguir, né? Derrubar um muro que está diante de mim, eu estou indo tijolinho por tijolinho, mas eu vou conseguir, ou eu estou chamando de paciência a minha passividade e a minha entrega, porque eu já desisti de lutar. Né? Então, a gente tem que ter essa noção clara. Né? Então, é muito pessoal. Ninguém pode, né? Por exemplo, a paciência de uma mãe com o filho não tem a mesma natureza da paciência da esposa com o marido, porque você está falando de dois adultos, de duas pessoas que têm um nível de conversa diferente. Né? Mas a conversa com o filho é de outra natureza. Né? Você tem paciência e você está numa posição de comando e de influência, ou você tem paciência e está numa situação de passividade, de controle do outro? Né? A gente precisa analisar as situações. Né? Você tem paciência, diz que tem paciência e está comprando uma briga que você sabe que não pode ganhar, ou você está certo de que tendo paciência vai ganhar? Então, cada um de nós tem que analisar as próprias situações, né? Às vezes a gente vai perder tempo e passar anos correndo atrás de algo que não vale a pena, né? Então, existe sempre o ponto de equilíbrio e, assim, como eu falei de um texto aqui do Emmanuel, ele fala de vários sentimentos e de várias virtudes, mas ele fala, vou só citar algumas para a gente encerrar. Ele fala energia na fé, não demais que tombe em fanatismo. Brandura na bondade, não demais que entremostre relaxamento. Então, a gente tem que ser bom, mas tem que ter, sabe? Senão, se a gente é extremamente bom, passa a ser bobo. E são duas coisas muito diferentes, né? Energia na convicção, não demais que se transforme em teimosia. Brandura na humildade, não demais que degenere em servilismo. Então, é um texto no livrinho aqui, Alma e Coração.
E é assim, é para a gente realmente, né, fazer essa análise, né, e cabe com a paciência, né, sejamos pacientes, mas que não seja a paciência passiva que a gente entregue, né, a nossa vida, e porque se a gente não tiver a força e o ânimo para lutar pela nossa alma, né, a gente vai perder a nossa encarnação. Então, é muito sério. Isso aí. Bom, meus amigos, acho que a gente vai, então, finalizando, né? O nosso tempo está esgotado. Deixa eu colocar. Vamos fazer a nossa prece, então. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores da vida maior, amigos queridos, nós agradecemos a bondade do Senhor que nos reuniu. Agradecemos a presença carinhosa destes benfeitores que nestes momentos visitam nossos lares. Eles compreendem a cada um de nós, às vezes, melhor do que nós mesmos. Nos veem com a clareza daquele que já atravessou muitos caminhos, daquele que enfrentou muitos combates. E eles se aproximam e em seus olhares não há críticas, julgamentos. Há ternura, amor, compreensão. Há alegria porque nos veem finalmente no caminho do crescimento. Quem diria que um dia nos viriam passar uma pequena hora meditando sobre a paciência? Nós que tantas vezes complicamos séculos de vidas por um minuto de impaciência. Então, queridos benfeitores, como expressar nosso carinho, nossa gratidão, nosso respeito? Sentimos a bondade de Caibar Schutel e de tantos outros amigos que nos envolvem, que nos abraçam, que estendem as mãos, derramando sobre nós as energias da saúde, do equilíbrio, da renovação. Nos ensinem o caminho da paciência que leva ao crescimento, à superação. Nos ensinem a respeitar nossos irmãos que por ora escolheram outros caminhos, mas nos deem a força e a coragem de prosseguirmos no nosso crescimento. Nós, Senhor, agradecemos a bênção do Evangelho,
Agradecemos com alegria o conhecimento espiritual que ilumina nossas vidas, que abençoa nossos caminhos. E pedimos, Senhor, discernimento para compreender o poder transformador da doutrina espírita, destinada a dar-nos autonomia e a nos auxiliar na conquista deste território imenso que é o nosso próprio eu, por ora tomado por forças inimigas, que teremos com paciência que vencer uma a uma. Então, Senhor, nós nos lembramos de Ti. Tende coragem, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Como a dizer-nos, é possível, mas é preciso paciência. Então, Senhor, nós que temos a eternidade diante de nós, já entendemos que a eternidade na infelicidade não é algo que queiramos. Portanto, a luta se aplica, o combate é necessário, para que a nossa eternidade seja a eternidade daqueles que conquistaram a si mesmos. Muito obrigado, Senhor. Abençoe nossas vidas, nossos lares. Que nestes momentos a nossa oração possa envolver, fortalecer a todos. Que aqueles que estão nos nossos pensamentos possam receber as orações. Que nossos benfeitores possam atender nossas solicitações pessoais, que eles possam nos amparar, nos auxiliar. Tenhamos a certeza que da parte deles há um imenso esforço de carinho, de trabalho, de auxílio, para que todos nós recebamos as bênçãos do alto, para nós e para os nossos. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos caminhar dia a dia na vossa direção, Senhor. Fique conosco, Mestre, nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça, Senhor, hoje e em todos os dias da nossa caminhada neste mundo. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.